Boa noite a todas, todes e todos. É um prazer estar aqui com vocês e uma satisfação de ser mediadora da mesa de hoje, do colóquio, mesa 3, com o tema Tensões e Confluências entre a Tradição e Transcrição na Criação Cenográfica. Também lembrando da importância da PQ 2023 dos estudantes, com uma equipe curatorial de 18 pessoas do teatro. E também gostaria de lembrar aos interessados e quem quer nos seguir que já tivemos 2 mesas. Dessas mesas, com as palestras mesa 1, Tecnologias das Cenas, com Bruna Cristófano, Márcio Tadeu, Paula de Paoli, e na mesa 2, Poéticas e Automação, Possibilidades na Cenografia, Ésia, Marcelo Girotti e Tiago Bassani. Hoje, nós vamos prosseguir com essas trocas, esse encontro, com o Fernando Maré, Elô Cardoso e Rosana Rocha, que vocês já estão vendo presentes aqui, né? E iniciaremos com a fala do Fernando Maré. Então, a gente vai seguir e aí, no decorrer, nós vamos prosseguindo e vocês podem já estar entrando no chat fazendo as perguntas, certo? Então, vou ler a bibliografia do Fernando Maré. Boa noite, Fernando Maré, Elô e Rosana. Né? Fernando Maré, mestre em teatro pelo PPGT UDESC 2014. É cenógrafo e professor de cenografia. Desde 1980, atua profissionalmente para companhias de teatro, dança, música, cinema e instituições culturais, como Centro Cultural Teatro Guaíra. Se destacam diversas companhias do Paraná e do Brasil, dentre elas a Companhia Brasileira de Teatro de Curitiba, Paraná. Atualmente é cenógrafo residente na Companhia Lia do Homero, de Curitiba, com estudos da obra do autor. Colaborou como cenógrafo com diversos diretores do Brasil, como Aderbal Freire Filho, Luiz Carlos Kiefer, Ademar Guerra, Francisco Medeiros e Felipe Rich. Em 2003, leva os trabalhos de seus alunos do Ateliê de Cenografia do ACT, Ateliê de Criação Teatral, na Mostra de Estudantes na Quadrenal de Praga. Na Quadrenal de Praga, 2015, participa da Mostra de Países e Regiões. Entre reconhecimentos de trabalho cenográfico, destaca-se 2 prêmios Shell de cenografia para Esta Criança e Krum, direção de Márcio Abreu. Então, agora estamos com a palavra do Fernando Maré. Olá, obrigado, Telune. Primeiro, um abraço aos meus colegas, Rosana e Lô. Um abraço a todos do grupo curatorial da Mostra dos Estudantes. E um abraço e um prazer a quem está nos assistindo. E eu espero que a minha fala seja produtiva, seja interessante e que vocês aproveitem. Bom, eu queria começar lembrando da fala do Tiago de ontem, sobre o seu Limiro, que é um artesão, um cenógrafo, eu considero ele um cenógrafo, aderecista, do interior, lá de, se eu não me engano, Mato Grosso. Seu Limiro me fez lembrar muito o meu tema, porque eu vou falar de alguns seus limiros do século XVI, que eram cenógrafos, e que inventavam coisas e traquitanas e máquinas para a cenografia, para o teatro. Então, para começar, eu quero mostrar uma foto que tem a ver com o tema, que é um cenário recente que eu fiz, que são essas 2 fotos aí, onde a gente tem a presença da maquinária de cena e de um acontecimento que remonta a esses séculos passados, da invenção das máquinas teatrais, né?
esse aí é um teatro em Curitiba, que chama Novelas Curitibanas, que é um espaço alternativo, ele não tem udimento. Ali onde estão vendo aquelas lâmpadas acesas logo acima, já é o teto, tem umas vigas ali. E embaixo, então, vocês têm essa primeira imagem, o público tem essa primeira imagem de um espaço limpo, aonde vai acontecer um espetáculo, aonde acontecerá alguma coisa que não é bem formulada durante, mas fica uma espera para isso, né? E a espera é de uma crise. A crise acontece no final, aonde o espaço se transforma nessa espécie de hecatombe, de lugar destruído. Então, isso é mais para pontuar a importância da maquinária teatral e de uma maquinária teatral que é uma tradição, que é uma coisa de séculos, que é colocada dentro de um espaço italiano, mas aqui ela foi programada para um espaço de uma casa, de um espaço alternativo, e o raciocínio para se chegar a essa maquinária, a esse desmonte que acontece durante uma música e em câmara lenta, a minha proposta é que isso descesse lentamente do teto, como uma grande surpresa para o público. É muito interessante você pensar a relação entre a tradição e a transgressão dentro de uma temática muito contemporânea, né, e muito atual, ou seja, um recurso, um meio técnico secular a serviço de uma proposta que olha o mundo de hoje, ou seja, esse mundo em que vivemos, o que nós queremos dizer aqui e agora no teatro. Né? Bom, essa introdução para mim começar. Eu preparei um PowerPoint para vocês, que eu vou tentar controlar daqui. Então, o primeiro slide é esse: tensões e confluências, tradição e transgressão, um pouco do que eu falei agora, a partir daquela cenografia que eu mostrei. Eu quero falar hoje, e que eu acho importante a gente ter isso como mais que uma informação que se torne um conhecimento a partir do nosso interesse no tema, né, evidentemente, que são os intermédios do século XVI, ou seja, a construção da máquina teatral cenográfica. Os intermédios teatrais do século XVI e suas experimentações. Por que as suas experimentações? Porque, como vocês vão ver no transcorrer, nessa época, século XV, final do século XIV, ainda, as cenas eram fixas, ou seja, você tinha um telão de fundo. Você tinha um telão de fundo pintado em perspectiva e na frente os atores atuavam ou faziam a cena. Então, vocês podem ir seguindo no texto, eu vou falando. Os intermédios, então, foram inventados para permitir que os atores ocupassem o espaço todo do palco. Por quê? Porque o telão fixo, ele limitava muito a movimentação. Os atores tinham que entrar sempre pela primeira coxia, ou seja, das laterais bem na frente, perto do proscênio, e numa espécie de fila, recitar o texto, a partir de pedidos e da observação de que isso estava sendo muito incômodo, porque quando você chegava perto de um telão em perspectiva, a janela já ficava muito pequena, a porta era pequena, não tinha profundidade, não tinha volume. Então, os intermédios começam a entrar para intercalar cenas fixas com cenas móveis, que o intermédio possibilitava. Então, as cenas fixas, elas eram intercaladas para dar seguimento à fala. Esses intermédios, eles são um impulso para fazer cenas em movimento, ou seja, a matriz da cena do teatro, que é o movimento. Então, cada intermédio trazia suas necessidades e efeitos, com variações de imagens de lugares, notadamente idealizados, míticos e fabulosos. Desse modo, entre uma cena fixa com telão em perspectiva,
aconteciam nos anos 1500 e 1600 os intermédios musicais. Esses intermédios davam seguimento à fábula da cena fixa. Você tinha o telão subia ou era aberto e entravam os elementos que dão origem à maquinária específica do teatro. Isso que a gente chama de maquinária e técnica teatral. Nesse momento, nesse período, eles eram... cada intermédio pedia uma série de elementos que eram necessários para se fazer a cena, porque daí ali você tinha, além dos atores, você tinha cantores, você tinha músicos e você tinha bailarinos que faziam esse intermédio. Geralmente, e na maior parte das vezes, os intermédios eram temas míticos, temas fabulosos. No Renascimento, como a gente deve saber, eles estavam retomando a antiguidade clássica, ou seja, os ensinamentos da Grécia antiga, que eram reportados ao século XVI. Então, aquela mitologia toda era retrabalhada no que a gente chama de Renascimento. E a cena dos intermezzos, falando mais como os italianos, intermezzo, tratavam desses assuntos, que davam seguimento à fábula que já vinha sendo contada. Mas entravam deuses, entravam monstros, barcos, nuvens. Mais adiante, abaixo, a gente vai perceber, eu separei os principais elementos que os intermezzos usavam e que propunham. O que é interessante notar aqui é que esses efeitos, essas máquinas inventadas, elas ainda não eram um patrimônio fixo do teatro fechado, do teatro à italiano. Elas foram, pouco a pouco, sendo incorporadas à caixa cênica. Então, era uma riqueza muito grande, e se não houvesse a catalogação, não, mas o registro disso, talvez tivesse se perdido. Disso, muito importante, uma conversa que a gente já teve no colóquio de ontem, sobre registrar a sua traquitana própria, ou o seu invento, né? Você ter o registro disso, como técnica, como tecnologia. Vamos passar para o próximo slide, então. Então, voltando à cena fixa. A cena fixa era uma norma no teatro, no século XIV, século XV, até o século XVI também. Essa norma, que a gente pode chamar de o cenário de Sebastiano Serlio, que era um cenógrafo, ela se dividia em três cenas fixas, tá? A cena cômica, a cena trágica e a cena satírica ou pastoril. O que era isso? A cena trágica, vamos mais aqui uma. Voltou sem slide, mas tudo bem, eu vou tentar explicar para vocês. Bom, a cena trágica, ela era pintada, ela obedecia a uma ordem de representação. A técnica da perspectiva, muito atuante naquela época, os pintores, a gente sabe disso tudo, foi transportada para o teatro. Então, a cena trágica, ela representava uma cena sempre urbana. Ela mostra um prédio público muito importante, ou mais prédios, inseridos numa praça monumental. O que é interessante na cena trágica? Então, você tem a imagem da cidade em perspectiva na cena trágica. E a cena trágica, nessa época, os atores entravam da plateia. Então, o que acontecia na cena trágica? A cena trágica tinha 2 escadas de acesso ao palco, em cada lateral. Isso se repete muito, a gente vê em teatros hoje 2 escadas laterais, né? Mas isso era próprio da cena trágica da época, aonde entrava o protagonista e o antagonista, um de cada lado, e tinha esse espaço que é abaixo do proscênio para um coro, assim como no teatro grego. Então você tinha a representação em perspectiva e essas 2 escadas laterais que davam acesso. Da cena trágica, a gente passa para a cena cômica. Tá? A cena cômica, a mesma coisa, é muito semelhante. A cena cômica é uma cena de rua.
e os prédios, e seus prédios mais importantes. Mas geralmente é uma cena mais popular. Mostrava um mercado, mostrava uma praça, prédios de uso comunitário, como casas mesmo, como oficinas, tá? Eles têm um aspecto sempre realista. Por exemplo, se você fosse montar, naquela época, uma cena cômica num teatro, numa cidade italiana, como Florença, essa cena cômica representava alguns prédios reconhecíveis de Florença. Então, nesse sentido, ela era muito realista. Mesmo que você tivesse intermédios mitológicos, que falassem de mitologia, na fábula, você reconhecia a cidade por algum prédio, por uma bandeira, por um brasão, por um tipo de, de referência bem próxima, né? Então, o grande problema da cena fixa, o que é? É a pouca profundidade entre o telão e os atores, como eu já comentei, tá? E isso começou a gerar muita reclamação, porque eles não podiam se movimentar, era muito parado tudo. Então, os intermédios vêm para ocupar o palco como um todo. Tá? Foi, Marés? Você retornou? Eu não sei, você me Gente, escuta? hoje está uma chuva tão forte que está complicado, né? Então, e qualquer coisa, Marés, você acha que tem que clicar mais uma vez para as imagens aparecerem, tá certo? Então, gente, só um instantinho que a gente está afinando aqui, tá bom? Eu vou pedir o socorro aqui para o pessoal da técnica, que eu não estou conseguindo trocar o slide. Seria agora a cena satírica, né? Vamos ver se a gente consegue retomar aqui. Tá me ouvindo? Maré? Oi? Vamos lá de novo? Então, apresentar lá embaixo. Tá. Apresentar. Slides. Seu computador. Seu computador. Enviar arquivo. Tá? Ah, tá. E agora, só procurar a apresentação e abrir. Acho que é esse aqui. Está enviando. Processando. Momento de relaxamento, né? Já a gente volta, gente. Pronto. Já voltamos. Olha, vamos começar daí, então? Vamos começar daqui. A cena trágica, então, vocês vejam, é um telão pintado, em perspectiva. A distância, vamos pensar numa distância pequena, digamos 4 metros, 3 a 4 metros, entre o proscênio e o telão. O ator ficava preso nesse espaço, porque ele não tinha como atravessar. Ela era uma cena, é um telão pintado. Essa é a grande questão. A cena cômica, a mesma coisa. Você veja que as linhas de perspectiva vão para um foco central, representa uma cidade, tem uma bandeira que sempre denotava da onde era, que cidade, a cidade que estava sendo, onde estava sendo apresentado, né, a pintura daquela bandeira. Isso já é uma cena cômica. Então, eu cheguei aqui na cena satírica, onde vocês veem que é sempre uma cena de natureza. A cena satírica, ela fala mais de temas mitológicos, fabulosos, né? Falava, enfim. No máximo que ela tem é uma choupana, ou um pequeno templo, alguma coluna,
na sua representação ali. Aqui do lado vocês veem bem as escadinhas, ó. Uma desse lado, outra do outro. Essa aqui é uma cena trágica. Tá? Entrava o protagonista e o antagonista. E você tinha uma formação de coro aqui, e a peça se passava nesse espaço aqui. Então, eu quero ler para vocês aqui um texto de Sebastiano Serlio, que é esse cenógrafo da época que normatiza essas 3 cenas, e ele fala da cena satírica aqui numa tradução que eu fiz, espero que boa, do italiano. Ele fala assim, ó: é porque, nos nossos tempos, estas coisas, as mais das vezes, se fazem de inverno, quando se encontram poucas árvores e relvados floridos. Poder-se-ão muito bem fazer artificialmente coisas semelhantes, em seda, as quais serão ainda muito mais louvadas que as naturais. Assim como nas cenas trágicas e cômicas se imitam as construções e outros edifícios com o artifício da pintura, assim também se podem imitar bem as árvores e os relvados com flores. Ou seja, ele está comentando do próprio trabalho dele, né? E nas cenas satíricas ele ainda fala que se pode usar seda para se colar no telão e para se fazer o telão, e que isso vai causar um efeito interessante. Tá? Se bem que isso se faça no inverno, porque lá no inverno talvez não tenha muito, mas com a seda você consegue construir esse telão aqui. Bom, vamos ao próximo, então. O intermédio, cena móvel. O que ele representa? Ele representa um ambiente fantástico, mítico, com imagens provindas de uma tradição clássica em resgate e idealizada a partir do Renascimento. Possíveis através da invenção de máquinas cênicas, das traquitanas, da importação de pensamentos da mecânica naval e de defesa militar. Ou seja, esse conhecimento já existia. E a gente não pode esquecer que as traquitanas, as máquinas, elas remontam já da Idade Média, né? A Idade Média com aquele teatro aberto, ainda não tinha um teatro fechado, mas o teatro aberto, ao ar livre, na praça da cidade, na frente da igreja, nas ruas, muitas dessas traquitanas provêm daí, né? Inferno, céu, os aparecimentos de carros e de como isso se movia. E não só na Idade Média, mas em cortejos para receber príncipes e reis nas cidades, era muito frequente ter essas máquinas em funcionamento. Eu posso dizer para vocês que Leonardo da Vinci era um construtor dessas máquinas, e ele fez muitas entradas triunfais, como eram chamadas, ele e outros, né? E outro dado interessante é que nas igrejas, nas catedrais, Idade Média, catedrais góticas, havia representação litúrgica, ou seja, toda a igreja virava um grande teatro. Brunelleschi, no século XIV, ele tinha máquinas que desciam da cúpula da igreja até o altar e se abriam e apareciam anjos e coisas voavam e caíam pétalas e estrelas. Ou seja, esse conhecimento ele vai migrando como herança técnica e tecnológica e de engenho, de invento para o teatro. Quando o Renascimento põe um teto no teatro e isso vira uma caixa cúbica, isso vira uma caixa de produção de imagens virtuais. Ou seja, todo esse conhecimento começa a ser importado. E o intermédio, ele é uma espécie de veículo para que isso entre no teatro. Certo? Então, cada intermédio, na sua estrutura dramatúrgica, oferecia ao cenógrafo uma provocação original, de um libreto com texto e partitura musical, cuja encenação exigia soluções cênicas específicas sobre o palco.
desarmado ainda neste período de equipamentos de maquinária integrados à arquitetura. Podemos chamar esse período de fase experimental da cenografia ou das mutações cênicas. Existia a arquitetura, ainda não existia uma interligação mais orgânica entre arquitetura, ou seja, a caixa, cenotécnica ou técnica da cena, integrado a essa caixa, e o uso da cenografia deste equipamento. Ou seja, você fazia um intermédio e depois as máquinas ainda não estavam para fazer um outro intermédio. Era muita solicitação e elas iam sendo feitas, iam sendo sanadas à medida que o intermédio vinha, o libreto chegava. E o cenógrafo tinha que dar conta desse libreto, certo? Vamos aqui. Então, a cena móvel. Como eu falei, a gente falou da cena fixa, então a cena móvel, como eu já coloquei bastante essa questão, esse aqui é uma descrição de uma cena móvel do intermédio florentino. Aqui ao lado vocês têm a gravura da cena, ou seja, como que a cena se constituía, né? Depois que entrava todos os objetos. Aqui é uma gravura reproduzindo o que o que aconteceu em cena, tá? Esse cenógrafo chama Bernardo Bontaletti. Ele viveu entre 1536 e 1608. A cena retrata Anfitrite e Arione, em 1589. Então, vejam que interessante a descrição da cena. Vocês podem ler aí também, mas eu vou ler para vocês. Anfitrite sai cantando das ondas. Arione é salvo pelo Delfim. São representações simultâneas, as duas, Anfitrite e Arione. A cena é aberta a uma coreografia, tanto dos atores quanto das imagens. Rochas em relevo sobre carretas móveis. As rochas do fundo eram pintadas. Tá vendo? Lá no fundo, aquelas rochas já eram telão pintado, mas muito aqui para frente, essas rochas têm volume. As ondas, essas ondas aqui embaixo, o mar todo aqui, onde tem a concha de Anfitrite, ali tem o barco de Arione, aqui a proa do barco, aqui na esquerda. As ondas eram uma série de margens distanciadas umas das outras, dando passagem para a concha de Anfitrite, do navio de Arione, dos tritões e dos delfins, transportados por carretas. Daí ele dá o truque técnico para isso entrar em cena, que são carretas. Vamos ao slide 9, então. Aqui eu trouxe para vocês os principais recursos e soluções técnicas da cenografia do século XVI, ou seja, os principais recursos usados por esses intermédios. Esse equipamento básico, muitos deles aqui vocês vão reconhecer, foram inventados lá como solução para as cenas dos intermédios. Então, vamos a eles. Os principais recursos usados. Efeito de nuvens. Né? Efeito de nuvens. Elas podiam ser deslizantes sobre carros praticáveis, entrados das coxias. Ou seja, você tem uma série de nuvens pintadas que entram das coxias. Ou elas podem ser descendentes, descer do urdimento, penduradas por varas, por um mecanismo com roldanas e cordas. Então, efeito de nuvens, muito comum naquela época. Telões pintados, seguindo as regras da perspectiva, representavam cidades, céus, paisagens. O mesmo processo, roldana, vara, contrapeso e desce o telão. Tá? Telões dilaterais. O que são telões dilaterais? É uma sucessão de telões pintados típicos da perspectiva seiscentista, colocados sobre as duas diagonais convergentes para o ponto principal, foco. Então, você tem uma série de telões que vêm das coxias, pintados, e que tem uma entrada em perspectiva até um ponto focal. Isso te dá uma dimensão infinita do espaço e constrói a paisagem, vamos pensar assim.
Essa paisagem pode ser uma floresta, pode ser um rochedo, um campo, enfim, uma cidade mesmo, né, com as casas de cada lado, e o telão dando a conclusão e aumentando a perspectiva ainda. Tá? O telão de fundo, pintado ou adornado, completa essa sucessão de telões laterais. As glórias. O que são as glórias? A glória é um elemento que desce, que vem de cima. Ele é proveniente das representações das igrejas medievais. Tá? Ele desce do ordimento e mostra, geralmente, uma divindade. Elementos cósmicos, como planetas, lua, sol, são pintados ou esculpidos. Então, as glórias, elas eram usadas muito no final do espetáculo. Quando o espetáculo estava para concluir, existia uma descida ou uma entrada de uma glória, nesse sentido da palavra mesmo, de maravilhar. Né? Praticáveis móveis ou carretas, que já falamos, mas montados sobre rodas para avançar em direção ao proscênio ou entrar pelas laterais do palco. Rochas, cavernas, navios, eram representações correntes. Ou você entra das coxias com os carros, ou você avança do fundo para a frente, uma caverna, por exemplo, ou um navio. Tá? Montacargas. Funciona como um elevador instalado no porão ou subsolo. Ou seja, se vem do porão, vem das terras baixas ou das terras infernais. Né? Geralmente, por esses montacargas traziam uma aparição de demônio, Lúcifer, e outros monstros, como um dragão, como a cabeça de um dragão, que subia ao palco. Certo? Era manobrado de baixo para cima. E alçapões, aberturas localizadas no piso do palco, permitiam a subida ou descida ao subpalco, ao porão do teatro. Então, também, demônios, ou quando você morria, ou quando acontecia uma catástrofe, o alçapão é aberto e isso some, cai para baixo. Bom, então a gente tem aqui um apanhado de alguns recursos da cenografia. Esse intrincado de soluções a gente chama hoje muito de traquitana cênica, que desagam como um equipamento estrutural da técnica da cena no decorrer dos séculos XVII, XVIII, XIX. Ou seja, isso tudo é incorporado à arquitetura e avança por esses séculos. Aqui eu queria ler para vocês novamente a última cena de um intermédio que chama La Harmonia, de 1589. Essa leitura é muito interessante porque é um exercício cenográfico esse. Você lendo, você imagina o que acontece em cena. E você tem que dar uma solução para isso, de o que eu faço, como eu faço isso, né? Então, eu vou ao cenógrafo novamente, o Bontalente, em 1589, ele realizou um sistema para encerrar uma sequência de 6 intermédios. Vocês imaginem, você tem 6 intermédios acontecendo, um atrás do outro, com muitas coisas acontecendo, muitas coisas entrando e saindo de cena, muita gente entrando e saindo de cena. Atores, bailarinos, músicos. Esse aqui é a descrição do último intermédio, que é o 6º. Tá? Então, o pedido é que esse intermédio, o que acontecesse em cena, tinha que nublar a cena que terminava. Nublar, como uma névoa, como uma máquina de fumaça hoje, a gente usaria. Tá? Então, ele projetou então um panorama composto de diversas partes, feito de gotas de vidro. Vocês imaginem um panorama, um grande telão de fundo, só de gotas de vidro. E outros materiais translúcidos e de tecidos de seda e gaze. Tá? Eles desciam gradualmente, representando o adensamento de uma cortina de vapores, que pela quantidade velavam a cena toda, o palco todo, como num efeito de névoa sobre as cabeças dos personagens em cena,
e como preparação para o grande final ou apoteose. Essa é a descrição do que era, do que aconteceu. Aí, Rossi, eu vou citar aqui, ele era um cronista da época, e ele descreve o efeito. Ele estava na plateia, ele assistiu o espetáculo, e ele descreve nos seus apontamentos como ele sentiu isso. Ele diz assim, ó, abriu-se o céu, cobriu-se de raios solares toda a cena, cujo esplendor não seria possível à vista aguentar com longo fôlego a força daquela luz, e com o esplendor do sol nascente, mesclado ao efeito do panorama de gotas, isso cobria todo o restante da cena. Apareceram logo 7 nuvens na abertura, boca de cena, 5 das quais se moveram e vieram à terra do piso do palco, e no proscênio, e 2 ficaram lá em cima. Ou seja, essas nuvens desceram, algumas até o chão, e 2 permaneceram. O sol brilha e você tem uma névoa feita de gotas de vidro. Ou seja, a intenção maior, nesses casos, era causar maravilha. Uma das intenções desse teatro de efeitos era causar a maravilha no espectador. Ou seja, era um faz de conta que, além de parecer de verdade, era também um divertimento imagético. Essas imagens que iam se conformando no palco eram produzidas propositalmente para você fazer oh, não é? E, ao mesmo tempo que você acreditava naquilo, você percorria a fábula toda, feita pelos atores, pelos cantores, pelos bailarinos, pelos músicos, e, junto com isso, a técnica do teatro e a cenografia. Ou seja, essa herança do maravilhamento é uma herança nossa também. Se a gente pensar no carnaval, o carnaval causa maravilha, né? Quem assistiu à aula de ontem, as rainhas do carnaval causam maravilha. O seu Limiro, lá do interior, com aquelas máscaras dele, ele causa um maravilhamento num certo grau. Então, esses cenógrafos, eles existem independente do tempo e da época em que eles viveram. Isso não é uma coisa só lá do passado. Isso repica hoje no contemporâneo. Qual é o nosso papel enquanto cenógrafos, digamos, urbanos, né? Eu penso assim, não esquecer dessa técnica e de que isso é uma possibilidade, é um meio de expressão. Como naquele primeiro exemplo que eu mostrei das 2 fotos, onde você tem uma sala vazia e, de repente, você tem um acontecimento que é uma queda brusca de vigas e de madeira e de pó e de serragem e de resto de construção, é um pensamento que remonta ao século XVI. Como que eu faço isso acontecer? Que acontecimento é esse? E por que esse acontecimento está aqui e agora? Não é? Então, aqui é uma espécie de conclusão, porque se pensarmos na evolução da técnica cena, vemos que a cenografia, através do palco, deixa um conhecimento contundente. Eu acabei de falar, máquinas, recursos operacionais, técnicas construtivas, são meios, são ferramentas que, na atualidade, podem se ressignificar e tornar possível o que se projeta na cenografia. Alguém já disse alguma vez, a cenotécnica é a mãe da cenografia. Por quê? Porque a cenotécnica, através dos seus recursos, possibilita que a cenografia exista. Né? Então, cenografar, o que é cenografar? É escrever por imagens. Né? É uma constante evolução em procura de modos e soluções até chegar ao palco. E a gente teve depoimentos dos nossos colegas nesses dias anteriores de como isso acontece de diversas maneiras. Quando você está andando na rua, quando você está com isso na cabeça em casa, às vezes você até sonha com isso, não é? E isso chega num projeto, né? Então, o palco, ele sempre retorna
a nós. E é um constante movimento. Desse modo, as tensões e confluências, aqui é o meu ponto de vista, são motores para se descobrir o novo na cena e de resgatar aquela herança e torná-la nova, né? Apenas para concluir, logo a seguir a gente vai ter um vídeo, mas eu vou ler aqui para vocês que o teatro por si é uma parte, por si é uma arte da presença do corpo. O humano pode usar da técnica analógica ou digital, mecânica, artesanal, desde que essas estejam a serviço da cena, como presença viva, como dramaturgia visual intensa e necessária nos dias de hoje. Certo? Então, cenografar é sempre se provocar e não ter medo, ser destemido, né? Os cenógrafos têm que ser destemidos. Eu queria pedir para o pessoal, para o Henrique, quero passar agora um pequeno vídeo de 4 minutos que mostra essas máquinas em funcionamento num teatro restaurado. Vamos a ela. É um teatro clássico da Europa, que foi totalmente restaurado, e as máquinas principalmente. Então aí vocês veem o funcionamento de máquinas de cenografia, de cenotécnica, né? Olha o que eu falei para vocês, os painéis laterais, telão de fundo, trilhos para deslizar os painéis. Vocês vejam que aquela máquina que eles estavam girando, aquela torre vejam. Olha isso. São as máquinas funcionando, né? Olha, está subindo lá atrás a cadeira. Isso ali é um monta-carga. Veja. Você vê as coxias lá, as coxias aqui com os telões que vão entrar ou vão sair de cena. Vejam. Olha a mudança. Perceberam? Ó. Veja como acompanha a música. Isso já é bem mais à frente, né? Isso já é século XVIII, XIX. Tudo funcionando. Ó. Aqui o personagem acendendo, né? Do porão. Revisando. Veja que é um trabalho, como esse trabalho backstage, vamos falar assim, é importante e é interessante, é rico, né? Você vê uma vista do palco, endereços. Essa torre chama Torre de Torelli, né? Torelli foi um cenógrafo que inventou esse tipo de mecanismo, onde tudo funciona ao mesmo tempo. Aqui nuvens descendo até o chão. Rochas, caverna, saindo. E tá indo para o final já. Vai mudar o cenário, como num piscar de olhos, né?
Aí vocês veem as rodanas, as manobras, aqui uma espécie de roteiro. Né? Fígaro 1. Contrapeso. Aí é uma sequência de nomes de óperas e tudo. Bom, eu acho que, eu espero que vocês tenham aproveitado. O que eu tinha para falar, basicamente, hoje é isso. A gente vai passar agora a palavra para a Elô e depois vamos responder umas perguntas, se vocês se interessarem. Obrigado. É um maravilhamento mesmo, né? Esse processo todo, né? E isso me fez recordar o livro Pop-up, para quem não conhece, né? A nível de maquete, visualmente, o livro Pop-up traz um pouco dessa técnica toda dentro do livro, né? Que são os Isso. recortes perspectivados. Mas a gente fala mais sobre isso depois. Então nós vamos prosseguir com a Elô Cardoso, né? A Elô Cardoso, ela é artista visual, seu trabalho é frequentemente direcionado ao teatro, começou sua atividade profissional em 1973, criando objetos e projetos tridimensionais. Trabalhou com Yolanda Penteado, fundadora da Bienal de São Paulo, organizando fichários e pesquisas iconográficas. Desde 1983, participa de várias montagens cênicas como mascareira, cenógrafa e figurinista. Também de exposições, performances, congressos, festivais nacionais e internacionais. Recebeu prêmios e indicações em cenografia, figurino e artes gráficas. Participa das Quadrienais de Praga desde 1995, representando o Departamento de Artes Cênicas da Unicamp, na seção das escolas. Docente do Instituto de Artes da Unicamp desde 1986. Foi coordenadora do curso durante 5 anos. Atualmente vem aprimorando sua poética, desenvolvendo artes pessoais como desenhos, telas, tecidos, figurinos e tintas têxteis naturais. É também colaboradora da SP Escola de Teatro. Então, Elô, por favor, boa noite. Boa noite, Telume, obrigada. Boa noite a todos. Obrigada pela presença. Eu vou tentar começar a falar um pouco sobre esse tema que o Marés já apresentou, coisas lindas, esse último vídeo. Eu não conhecia, maravilhoso, Marés. Adorei. Muito bonito. Esse tema que é bem interessante, mas também complexo, né, que são as tensões e confluências entre a tradição e a transgressão da criação cenográfica. E como que o desenvolvimento tecnológico pode e deve ser aplicado com bom senso. Eu pensei em como falar disso e escolhi falar sobre a minha pesquisa ator, escultor de personagens, A Máscara, que eu vou falar de uma vivência mesmo, minha, e que então eu fui sentindo diversas coisas durante essas minhas pesquisas, né? Quando veio a pandemia, todo mundo pensava que o teatro podia desaparecer totalmente, né? E não, o teatro permanece vivo, ele sobreviveu à pandemia, maravilhosamente, né? Em se tratando da tecnologia, a tecnologia do teatro é sensível, ela é uma tecnologia diferenciada, né? Ela trabalha sempre muito com o coletivo, né? Das pessoas todas que trabalham juntas, são muitas coisas, são muitos elementos na cena, e a máscara, principalmente, ela está sempre ligada a todos os elementos de cena. Na direção da dramaturgia, da cenografia e do figurino. Eu vou fazer aqui, vamos ver se eu vou conseguir compartilhar a minha tela.
Só um minutinho, que eu não sei fazer direito. Peraí. Entrou. Tá, legal. Até essa máscara que eu coloquei aqui para abrir, vocês estão enxergando, não? Tá dando para ver? Tá? Mas tem uma coisa na frente aqui. Tá. Acho que agora entrou, né? Essa máscara que eu coloquei aqui, não sei se vocês perceberam, mas é uma máscara, é o avesso da máscara, né? A parte de dentro da máscara. Ela fica perfeita, né? Dependendo da foto, ela fica bem aparecendo. Tá. Eu estava na dúvida se estava aparecendo para vocês. Então, continuando, né? Então, a máscara, ela não é um elemento único, né? A máscara. Ela compreende o performer, o figurino, o movimento e o espaço. Ela é a reunião de todos esses elementos em um só. A máscara, ela é o caráter do personagem, o figurino, a roupa que ele está, se a máscara é do corpo todo, se ela só, mesmo aquela máscara que é só a meia máscara, por exemplo, ela compreende tudo, todos os gestos do ator, do performer, do bailarino, de quem estiver usando, tudo isso faz parte de uma mesma coisa. Então, a gente sempre tem que procurar desenvolver, quando a gente vai atrás de uma técnica, a gente tem que estar pensando não apenas, por exemplo, eu vou atrás para saber como melhorar uma técnica. Eu comecei na minha vida fazendo máscaras de papel machê, mas assim, então eu fui melhorando algumas técnicas que eu fui procurando. Por quê? Por conceitos diferentes, por exigências no texto ou pela performance, eu fui atrás, eu queria aprender mais. Mas não é um aprendizado, eu quero aprender por aprender. Não, tinha um sentido. E aí ele não pode ser pensado só para aquele objeto, por exemplo, a máscara. Ele tem que ser pensando em essa harmonia de todos esses componentes, né? E todas as técnicas, elas têm que estar a serviço da cena. Então, por isso que tudo tem que ser muito bem pensado. Aí, contando um pouco, desde a primeira utilização da máscara, registrada nas cavernas, passando pelos ritos gregos, e em contínua mutação nos teatros, através de tantos criadores, né? Ela foi se modificando, né? A máscara, ela propõe um diálogo entre o corpo e o objeto. Ela está sempre se reorganizando, sempre metamorfoseando. Eu tenho vários artistas mascareiros e diretores que eu gosto muito, e eu fui tentar conhecer um pouco mais sobre o trabalho deles e, assim, aprimorar o meu conhecimento e a minha técnica. Os artistas são Donato Sartori, o Dario Fo, que é dramaturgo e ator, Ariane Muschini, diretora do Teatro du Soleil, o Erhard Stiefel, que é o mascareiro, o figurinista da Ariane, Werner Strube, que é um mascareiro suíço, Dimat, que é um mestre em baile, e Ideua, que é o mascareiro balinês com quem eu fiz curso de máscara. Eu não sei o que foi que aconteceu na minha vida que eu decidi pesquisar a máscara, ou se foi ela que me achou, e daí foi um encontro mesmo, de verdade. Desde 1984, então, que eu estou vivendo essa busca de novas técnicas e de novas tecnologias, né? Hoje em dia, a gente pode usar diferentes técnicas para desenvolver um projeto ligado a mascaramentos. A gente pode copiar rostos, multiplicar faces por meio de máquina de vacuumforme, é um dos exemplos. Existem materiais plásticos, látex, que imitam a textura da pele.
outros termoplásticos que copiam perfeitamente o couro. Os moldes de gesso, eles podem ser substituídos por outros materiais, fibras diferenciadas, novas resinas. Podemos usar técnicas de videomapping para modificar ou adicionar figuras sobre outras figuras. Quer dizer, hoje a gente tem uma variedade de possibilidades que a gente não tinha anos atrás. De fazer uma máscara em papel machê e depois poder até usar ela em vacuumforme, tanto quanto também usar uma solda de ponta ou poliuretano para grandes máscaras, como carros alegóricos. Ontem mesmo a gente viu várias como fala, fantasias de carnaval, né? Maravilhosas, todas elas com estruturas muito grandes, né? Eu trabalhei com o Joãozinho 30. O Barracão de Carnaval é uma das maiores e melhores escolas para se aprender todo tipo de adereço. Nós, no Brasil, somos grandes artistas de carnaval, então tem muita coisa que a gente aprende participando desses barracões em época de carnaval, né? Agora que eu vou mudar aqui. Quando eu comecei a trabalhar com máscaras, eu não sabia quase nada, né? Não sabia quase nada. E eu fui trabalhar num espetáculo junto com Damasceno, Luiz Damasceno, que é um ator, grande ator, diretor, e ele é também artista plástico, faz várias coisas. E eu fui trabalhar com ele, aprendi como que se tingia um tecido, e a gente precisava de 2 máscaras, e a gente foi estudando como que faria, como que tiraria molde, se faria, se não faria. Trabalhei também com outro artista, nessa época, que era o Petrônio Nascimento, nesse mesmo espetáculo, né? E, então, assim, foram várias descobertas e tentativas. A gente não sabia muito como começar, e aí ele conseguiu um livro emprestado de uma amiga dele, que era Maria Helena Lopes, do grupo TEAR, lá no Rio Grande do Sul. Porque naquela época a gente não tinha nem um xerox colorido, era xerox branco e preto que a gente tinha, e um livro que viesse de fora do Brasil, ele demorava 6 meses para chegar aqui. A gente não tinha acesso a essas coisas, né? E nessa época, acho que é mais ou menos por volta de 1986, veio um diretor para cá, para o Brasil, chamado Zigrini. Esse diretor, ele estava fazendo uma direção na USP, na EAD. E lá eu fiquei conhecendo, eu fui assistir um ensaio. E ele trabalhava as máscaras da Comédia dell'arte com as máscaras tradicionais. Bom, gente, para quem é uma falha minha que eu não peguei fotos da Comédia dell'arte para todo mundo ver. Eu fico, às vezes, sempre pensando que são pessoas que já sabem, né? Então, um descuido que eu tive, e eu só agora que eu me dei conta de que talvez não sejam todos que estão assistindo que conhecem essas máscaras dos figurinos, que naquela época eles foram feitos justamente para serem identificados, como Arlequim, Brighella, Pantalone, que são os personagens, os tipos. E aí eu vi esse espetáculo que o Zigrino estava montando, e ele achou ótimo pegar no Brasil sotaques de diversas regiões do Brasil. Daí eu fiquei morrendo de vontade de criar coisas diferentes com as máscaras. Não desse espetáculo, que não era eu que estava... As máscaras eram do Donato Velleca, que era um mascareiro italiano que morava no Bexiga, aqui em São Paulo, né? Mas eu fiquei acompanhando e acompanhava muita gente naquela época. Parece que explodiu uma coisa, o interesse pelas máscaras, né? Muita gente querendo aprender tudo, e aí eu fiquei assim na dúvida, porque muitas pessoas, quando eu falei, então se está mexendo também no som, está mexendo no sotaque, como os dialetos italianos eles têm, eu acho que eu gostaria de mexer nas máscaras. Nossa,
eu ouvi um monte de gente muito bravo comigo, e eu falei, nossa, acho que eu não entendo nada, é melhor, eu estou com vontade de ir para a Itália, aprender direito o que é isso, e eu vou aprender lá com o Donato Sartori. Donato é um grande mascareiro que faleceu, infelizmente, há uns 3 anos atrás, e, inclusive, eu consegui trazer ele aqui na Unicamp para dar oficina, e fui 7 vezes para lá, eu fui para aprender muitas coisas, não só da comédia dell'arte, né? Mas fui para aprender técnicas e ter um conhecimento maior sobre máscaras. Esse livro que vocês estão vendo aí, por exemplo, é um livro que não existe mais. Eu comprei lá do Donato, né? E é um livro que tem um passo a passo, ele é todo branco e preto, mas ele tem um passo a passo de como que você faz um molde, porque para você fazer uma máscara de couro, você tem que fazer uns 3 ou 4 moldes mesmo. Você faz a escultura em argila, depois você vai trabalhando. E o Sartori, ele desenvolveu uma tecnologia, uma metodologia que era incrível, que você conseguia absorver muita coisa lá, né? E sempre tinham muitas pessoas fazendo curso, pessoas de diferentes países, então foi uma coisa muito rica para mim. E uma das coisas que ele mais falava era sobre a luz, que a máscara não é um desenho, a máscara é uma escultura, então ela tem todos convexos, côncavos e convexos que vão fazer essa máscara refletir a luz, e conforme o movimento, ela vai aparecer mais ou menos algumas coisas. Por exemplo, a gente pega as máscaras de teatro nu, como essa que está em cima, e ela tem esse lábio embaixo aqui muito mais proeminente do que o de cima. Por quê? Justamente isso é uma técnica de escultura, aí que está, são técnicas antiquíssimas, porque essa máscara foi feita há milhares e milhares de anos. Quem começou a fazer essas máscaras de teatro no são os que construíam as esculturas dos Budas. Então, essa máscara, ela tem uma possibilidade, como vocês estão vendo uma foto aqui do lado, que faz a mudança do rosto. Ela parece que ela é viva mesmo, que é isso que o Sartori falava muito sobre isso. Aqui, nessa foto ao lado, o Sartori está dando uma demonstração, ele pegou o molde que eu fiz e foi mostrar justamente essa possibilidade de luz. Então, assim, com o Sartori, eu aprendi muita coisa, foi ótimo, aprendi a fazer máscara de couro, aprendi a entalhar, que eu não sabia, foram técnicas que eu fui pegando, mas a máscara é o tal negócio, eu sempre volto nessa mesma tecla. A gente tem que aprender muita coisa. Eu, por exemplo, tive oportunidade de frequentar esse lugar por 7 vezes, aprendi também a utilização, eles dão aula também de utilização, então eu também fiz tudo isso. Esse aqui tem o Fábio Mangolini, que é esse que está em pé, e o outro ali que está um grupo que eu estou de um lado, do outro lado está o Henrico Bonavera, que foi também meu professor de utilização. Vocês estão vendo essas cruzes, né, que a gente põe, porque você tem que aprender a usar a máscara também. Então, tudo está junto. Por que, que a máscara é desse jeito? Qual a movimentação do teu corpo? Como que ela vai ser? Qual é o figurino? E tudo mais. São todas as coisas que você vai ter, você vai mexer com a técnica, você vai ter que mexer com todos esses elementos, inclusive aonde vai ser o espaço, como que vai ser a luz e tudo mais. São coisas que você não pode, vou fazer diferente, quero fazer assim. Não, tem que ser tudo muito medido, muito estudado. Bom, aí eu continuei com aquele pensamento de querer mexer com as máscaras e sempre com muito medo da transgressão dessa tradição que é tão forte. Então, eu achei um texto antigo contando a história, o Erhard Stiefel,
é um mascareiro que eu acho maravilhoso, o trabalho dele é impecável, eu acho que é um dos mais também incríveis, ele é vivo, trabalha com a Ariane Moschini há muitos anos, e eu vou ler para vocês algumas coisas que eu encontrei nesse texto e que eu acho, assim, incrível, o que ele fala, que é justamente sobre a transgressão. Porque em todas as coisas que a gente quer mexer, existem os viúvos, os donos do Brecht, os donos do Lorca, a gente brinca muito isso, que são os viúvos. Se você faz qualquer coisa que eles não admitem, você está perdido. Então, com as máscaras também, tem milhares de donos. Qualquer coisa que você faça, tem que passar, prestar conta. E assim, eu vou ler para vocês coisas que eu achei muito importantes para mim, há muitos anos atrás que eu li, e gosto, e vou repartir porque eu acho incrível. Então, ele conta. Eu me encantei com esse artigo, que era de uma revista francesa, que eu encontrei na biblioteca da ECA USP, sobre a Era do Ouro, que é l'Âge d'Or, uma montagem do Teatro Soleil, direção da Moschini, com os trabalhos e a pesquisa do Stifel, que simplesmente me fascinou porque as máscaras que ele usou eram muito diferentes das tradicionais, o figurino e tudo mais. Então, desejamos um teatro em contato direto com a realidade social, que não seja uma simples constatação, mas um incentivo para mudar as condições nas quais vivemos. Queremos contar nossa história, para fazê-la avançar, pode ser esse o papel do teatro. Tudo isso do Teatro Soleil, né? Encontrar a forma adequada para contar a realidade é a obsessão do Soleil. Dessa vez, são as máscaras da Comédia dell'arte que vão fornecê-la. A Era de Ouro representa, portanto, um verdadeiro laboratório de atuação, inaugurando uma nova experiência coletiva com as máscaras. Não se trata, aliás, de retornar às máscaras italianas numa perspectiva museológica que o Soleil recusa, mas de partir novamente delas. Partimos de um trabalho sobre a Comédia dell'arte, pois pretendíamos fazer um espetáculo sobre a atualidade, uma verdadeira comédia dell'arte moderna. Como os 4 personagens principais desse teatro eram insuficientes nos dias de hoje, tivemos que inventar outros. Criei, então, máscaras inspiradas nessa tradição. Isso é Stifel. A máscara de Max, que criei para l'Âge d'Or, foi um pouco inspirada em uma máscara balinesa, da qual eu ainda me recordo muito bem, com seus olhos profundos e bochechas grandes e vermelhas. Eu ainda não havia ousado utilizar esse tipo de cor, e esta máscara me incitou a fazê-lo. Ela se parece com a máscara Pandapa, com a qual trabalhamos mais tarde no Teatro de Soleil. Máscaras e figurinos, que eles falam. O passado nos fornece exemplos. Eles não nos diz, imite para fazer bem o que eu fiz, mas ele nos diz, faça como eu, busque como eu busquei, trabalhe. Eu também tive ótimos modelos. Eu tentei dar uma imagem verdadeira? Não, porque ao fazê-lo, eu me colocaria fora da vida. Vivifique todas as formas dramáticas de acordo com as do seu tempo. Bom, mais tarde eu fiquei conhecendo o mascareiro no Encontro Mundial das Artes Cênicas, o ECUM, em BH, em 2002, e no encontro depois internacional em Pádua, que foi a La Vie de Máscara, l'Arte dei Maestri, em 2010. E quando eu fui assistir uma palestra também com ele e com um ator balinês, no final da representação, ele tinha, o balinês tinha algumas máscaras para vender, eu subi no palco junto com o Fausto Viana, e daí o Stifel e outras 100 pessoas interessadas, porque quando o balinês falou que tinha algumas máscaras para vender, todo mundo subiu no palco, todo mundo queria, e o Stifel era insuportável, ele não queria que ninguém comprasse. E a gente acabou até tendo uma coisa assim, discussãozinha.
o Fausto Viana, ele foi ótimo, porque ele traduziu para mim todos os diálogos ali com o balinês também, que falavam, eu falo mal inglês, o balinês falava bem pior. Aí consegui comprar uma máscara balinesa que eu tenho até hoje, que é uma máscara de um bondresse. Bom, mais tarde, então, que nessa época tudo era muito difícil, né, de conseguir, de fazer. Deixa eu ver se tem mais coisas aqui para mostrar. Tem. Então, o que ele me assustou, principalmente o Stifel, é com a habilidade que ele tinha com a madeira. Porque, por exemplo, para fazer um molde de máscara para o couro, você trabalha com uma madeira chamada pinho, que não é o pinho que a gente tem aqui, é um outro, é uma madeira muito melhor, e essa parte da madeira é uma madeira mais macia, ela é muito legal, não é uma madeira tão mole, mas ela é macia, você consegue trabalhar bem, que, por exemplo, as máscaras de Bali já são feitas com outra madeira chamada pulê, que é uma madeira extremamente levinha, 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 e muito, muito fácil, parece uma manteiga mesmo, essa madeira balinesa. E aí, então, ele fazia as máscaras mesmo, todas as máscaras que ele fez para a Comédia dell'arte e tudo, ele não usava couro, ele começou a usar a madeira, que eu acho maravilhoso, mas é muito mais difícil, porque não é um molde, né? É uma madeira, tem uma espessura que você não pode deixar, você tem que medir tudo isso, a gente mede muito quando você vai fazer uma máscara, né? E aí, deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Não, daqui já tem outro. Então, assim, eu adorei conhecer toda essa técnica dele, e daí eu comecei a procurar um jeito de ir para Bali. E fui junto com Felisberto Sabino, professor da USP, que já tinha ido uma vez, e a gente foi para lá, e foi maravilhoso ter ido para lá. Bom, meu papel da minha cola eu perdi de andar por aqui, mas já estou terminando. Eu queria falar um pouco mais também sobre as técnicas, eu ia falar mais algumas coisas que eu perdi o meu papel, gente. Eu vou inventando, então. Essas máscaras que vocês estão vendo agora, é interessante também pensar nisso, né? Por que a máscara tem que ter um determinado jeito de ser? Qual é o conceito que você está usando? Quais características que ela vai ter? Como que é esse figurino? Quem vai usar? Qual espetáculo? São muitas perguntas que você vai levantando e desenvolvendo e tentando descobrir técnicas novas. Então, eu me correspondi muito tempo com um outro mascareiro suíço chamado Werner Strube, que eu quis trazer, inclusive, para o Brasil, não consegui, junto com o Sesc, até era Ricardo Muniz também queria, quando eu mostrei o trabalho dele, ele ficou louco também para trazer, mas ele não vem, ele não anda de avião, não quis vir. Então, ele me contou umas coisas que eu achei muito interessantes, que ele considerava que o personagem, por exemplo, ele era modificado, o status do personagem, conforme o material que ele fazia a máscara, se era de couro, se era de pano, né? E ele, mesmo nas máscaras de Comédia dell'arte, por exemplo, aqui a gente tem duas máscaras aqui em cima, que é o Édipo, com essa coroa, quando ele casa com a mãe sem saber quem é a mãe. O segundo aqui do lado dele é uma máscara quando ele descobre já que ele casou com a mãe, que ele matou o pai, e aí ele se cega, né? Então, é a mesma máscara que passa por uma transformação. E aqui embaixo, esses três que são personagens da Comédia dell'arte, e que daí geralmente elas são meias máscaras, por causa, inclusive, que tem a palavra e tal, e ele, então, inventa esse paninho, porque ele cobre o corpo inteiro do ator. E esses dois personagens que estão aqui em cima, que são dois de um coro grego. Eu não me lembro mais qual era o espetáculo, que estava na minha cola, mas fico devendo. Enfim, eu adoro o trabalho do Werner também, e também fui procurar saber como que é que ele fazia, bebi muito nessa fonte também. Aqui, já eu fui para Bali, então, né, fui em 2013,
É inesquecível ir para lá, é uma coisa assim incrível, que você vai aprender uma técnica que vai mexer com toda a sua vida. Eu sempre que eu lia que falava que o teatro oriental ele tem todas as coisas ligadas, eu não entendia. Quando eu fui para lá, você consegue entender tudo, porque é tudo ligado mesmo. O cotidiano, o pé, o tamanho do pé do dono da casa é o que vai dar a medida da casa toda para o arquiteto, né? A maneira como a casa é construída, que hoje a gente não tem muito tempo para falar, são muitas coisas. Então, eu fui para lá e fazia curso com 2 pessoas, o Dimat, que é o mestre que ensina os passos da dança, e o Ideua, que era o pai e o filho, os dois ensinando o jeito de fazer. Aí foi muito difícil, porque eu já não sou jovem, sentar no chão e segurar a madeira com os pés, sinceramente, era com certeza muita dor nas pernas. Mas aprendi, foi ótimo, foi maravilhoso. Gostei muito de vir para lá e aprendi coisas incríveis sobre o Oriente, né? Aqui, logo de madrugada, às 5 horas da manhã, a gente acordava antes de tomar café, de qualquer coisa, a gente ia aprender os passos da máscara, a gente aprendeu os passos da Old Woman, que é uma máscara que eu acho que não coloquei aqui. Depois você vai tomar seu café, toma banho, faz seu café, tudo tem oferenda, o tempo inteiro tem oferendas, tem imagens incríveis por todos os lados, menos no altar. O altar é vazio. Aqui eu fiz um estudo bem detalhado da forma que o mestre se veste, como que a roupa dele, ele vai colocando, vai entrando nesse ritual de colocar essa máscara, de ir chegando nesse lado mais sagrado, né? Aqui, o meu professor e o pai dele, que é o professor, é o mestre também, né, que é o Ideua, aqui as máscaras, você é obrigado a copiar todas as máscaras, até uma hora que o mestre acha que você já é capaz de criar uma máscara sua. Mas no começo você não tem você não pode criar. Então, esses são bondrés, né, que são tipo servos da Commedia dell'Arte, né, e aqui é uma apresentação, então, do meu mestre, o Dimat, que eu fui fotografando, eu tenho a fotografia dele com cada parte do figurino, que todo esse figurino compreende a máscara, né, ela não é isolada, é a máscara, a roupa, o som, tudo, aquele lugar, tudo está ligado, gente, tudo é ligado, todas as coisas. Em máscara não tem essa diferença. Aqui eu já, no acabamento da máscara, né, e ele vai entrando em transe quase, sabe, enquanto ele vai se vestindo. E essa é a minha máscara que eu fiz lá, pintada, terminada, acabada, né. Deixa eu ver, se eu acho que eu tenho mais algumas. Aqui ele também, né, de novo, o mestre. Aqui sou eu com os mestres todos, o Werner, esse aqui embaixo, o Donato Sartori com a Paula, o Dimat aqui comigo, aqui é esqueci o nome dela. Gente, que está fazendo falta a minha cola. Aqui o Stiefel e eu na Itália. Esqueci mesmo. Carmencita, lembrei. Carmencita foi para a Itália e ensinou também bastante coisas de máscara. Depois eu trouxe ela para a Unicamp também. Aqui essa máscara, essa foto aqui embaixo, é todo mundo aprendendo a máscara, a utilização da máscara balinesa, né? Foi ótimo. E aqui eu tinha colocado, de curiosidade, só algumas fotos, aqui eu vou passar bem rápido, que é a dos meus trabalhos. E a que eu pus assim, que é o mais importante de tudo, para transgredir, para se aprender uma técnica nova, compreender a máscara como um conjunto de elementos que compõem o personagem, desde o corpo do ator, sua postura, gestos, luz, sombra, espaço, respiração e movimentação,
sua pele, a extensão da epiderme traduzida em um figurino, através de alterações de formas corporais, tecidos, texturas, pinturas, está errado ali, resultando em uma composição de um personagem dramático com suas características, estado de ânimo e significados sociais e culturais. Uma última coisa que eu não falei é que eu tive aulas com outros professores e artistas. Uma das pessoas com quem eu também fiz curso na ECA USP foi Ana Maria Amaral, e trabalhei com ela várias vezes nos espetáculos delas de animação, construindo algumas coisas, inclusive uma máscara que se abre e mexe em cena do Dicotomias, um espetáculo dela. Trabalhei muitos espetáculos dela, fazendo cenário também, de animação. Então, a Ana Maria foi uma pessoa muito importante para mim, e ela falava muito da respiração da máscara, muito, ela falava muito disso. Então, eu não queria deixar de falar. Mas eu fiz curso com outras pessoas, inclusive no Brasil, com a Aude Carter, francesa, e outras pessoas que não dá tempo de falar, gente. Obrigada, e como é que eu interrompo aqui? Socorro. Acho que tem que fazer assim, isso, deve ser. Obrigada. Também agradeço você, Elô. Aí, prosseguindo a reflexão um pouco do que se passou até agora, com você e Marés, que o teatro é um lugar com infinita riqueza de criação em nome da expressão dramatúrgica. E aí seguimos chamando Rosana Rocha, artista visual, cenógrafa, diretora de arte, educadora, tem formação em artes plásticas pela UDESC, cenografia e figurino pela SP Escola de Teatro e especialização em arte e educação pelo SENAC. Trabalhou como assistente de cenografia em projetos teatrais e expositivos no Espaço Cenográfico São Paulo. Atuou como cenógrafa, figurinista e diretora de arte em grupos de teatro e cinema. Participou da Mostra de Estudantes da Quadrinal de Praga de 2015 e ministrou cursos e oficinas sobre cenografia e figurino. Trabalha como figurinista do Teatro Escola Basileu França, em Goiânia. Boa noite, Rosana. Então, você pode prosseguir. Obrigada. Boa noite, Telume. Obrigada. Primeiro, boa noite a todos. Queria cumprimentar a mesa também, que tem a honra de compartilhar também, essa curadoria da Mostra dos Estudantes, de trabalhar. E aqui eu vou fazer mais uma conversa, né, sobre tentar colocar o tema da mesa, né, as tensões e confluências da tradição e transgressão, a criação cenográfica, falando um pouco também sobre a minha trajetória e pesquisa, né. Então, eu sou formada em artes plásticas e já pesquisava a videoarte, principalmente da década de 60 e 70 no Brasil, né, com a chegada das primeiras câmeras, as primeiras câmeras filmadoras, né, as porta-pax chamadas, e em que os artistas visuais compartilhavam da mesma câmera, né, e como era uma novidade, eles tinham todo um jeito de... Foi criando-se uma estética, um jeito de se colocar, um jeito experimental de se colocar frente à câmera. E aí, eu fui trabalhar, depois das artes plásticas, eu fui trabalhar com cenografia e figurino, fui estudar na SP Escola de Teatro, e tive uma bolsa com o Serrone, né, que foi meu orientador, uma bolsa de pesquisa, em que eu tentava entender como colocar, como trabalhar essas imagens de vídeo, desse período que a gente vive, né, de proliferação das imagens, da era da hegemonia das imagens, e dentro de um aceleramento tecnológico, né, de produções de smartphones, tablets, lives, redes sociais, streamings, né, que são plataformas ligadas à internet, onde você tem acesso, né, aos conteúdos. Então, eu estava pensando em como pesquisar a
as artes plásticas dentro do contexto tecnológico, né, dos avanços como é possível trabalhar isso dentro da cenografia, né? E então eu comecei eu vou compartilhar aqui. E também as confluências do teatro dentro desses outros âmbitos, né, das artes visuais e do cinema, da videoarte. Vou compartilhar aqui. Então, pensando na questão da proliferação das imagens, desse tempo que a gente vive, né, do repartilhamento da quantidade de imagens, né, que as pessoas geram com seus celulares, nas redes sociais, essa quantidade de replicação de imagens, eu pensei qual seria o caminho mínimo, né, para pensar essa replicação no cenário, né? Então, foi primeiro pensar na inserção dos espelhos dentro do palco, como um duplo, né, da imagem, e aí eu trouxe, né, esse cenário que é bem conhecido, né, do Svoboda, da ópera La Traviata, que é um grande espelho que vai se abrindo aos poucos, né, ele vai se abrindo aos poucos e refletindo as telas do chão, né, como se o telão que ficaria na vertical para o público, ele fica no chão. E, ora, quando muda de cena, eles trocam esse telão do chão, né, um grande tapete, eles trocam, e a cena para o público troca também, né, a imagem, né, a construção do contexto espacial da cena muda assim que eles retiram, né, o tapete de cima. Então, isso era só para começar a pensar nessa replicação, nesse duplo da imagem, nesse começo de reprodução a partir de tecnologias simples como a do espelho. E também comecei a pensar em outras inserções de espelho, ou nos celulares e projetores, retroprojetores, coisas que aconteciam dentro de alguns dos espetáculos. Não queria chegar só para o uso do projetor como uma transferência, né, do cenário de telão antigo, né, que já tem, que está pronto, né, e só uma transferência do telão pintado para projeção. E também pensando nessas confluências entre o cinema e o teatro, por exemplo, tem um filme, O Cozinheiro, o Ladrão, Sua Mulher e o Amante, do Peter Greenaway, de 1989, que, na verdade, é um grande palco, né, é um palco bem extenso, com as salas, com os repartimentos divididos, com vários repartimentos, onde a câmera passa, atravessa sala a sala, para poder mudar o ambiente, né? Então, assim, é um restaurante que a câmera fica filmando esse restaurante, e aí quando uma pessoa vai para o banheiro, essa câmera atravessa a porta do banheiro, chega na outra cena, e desse banheiro vai para a cozinha, e dessa cozinha vai para o porão, né? Então é todo um palco só construído. Além de, esteticamente, ele ser completamente teatral, né? Nas cores, nos elementos bem dramáticos. Então, assim, eram levantamentos que eu estava fazendo, né? Então, mas aí, pensando ainda nas telas, tem uma companhia de Nova York chamada The Wooster Group, que eles trabalham com telas com uma alta tecnologia, muitas telas, assim. Eu tive a oportunidade de assistir, acho que em 2014, no Sesc Pompeia, 2 espetáculos deles e o Hamlet, né, que é uma gravação, a primeira gravação de uma peça de teatro. Eles apresentam nesse telão atrás, e eles reproduzem a tela, a hora eles pausam a imagem e continuam e reproduzem
essa filmagem, né, essa encenação ao vivo, mas com uso de várias telas diferentes, inclusive uma tela que naquela época eu não conhecia, achava muito surpreendente, que é uma tela, chama tela de OLED, que ela, ao mesmo tempo que ela projeta uma imagem, ela tem uma transparência, então ela reflete o fundo, então você não sabia o que era aquilo. Enfim, aí eu, indo mais para esse caminho tecnológico, eu continuei minha pesquisa com o Marcelo Deni, que era professor na época da SP Escola de Teatro, que já tinha, que tinha acabado em 2013, ele tinha acabado o doutorado dele, com uma pesquisa, assim, nosso saudoso Marcelo Deni, né, faço aqui uma homenagem a ele também, que ele faleceu no ano de 2020, como Marcelo Girotti falou ontem, né, na mesa passada. Ele deixou um legado muito grande, assim, nessas questões do teatro digital e em várias perguntas necessárias para se fazer nesses entrelaçamentos, né? Então, eu continuei minha pesquisa com ele me entregou o doutorado dele na época, deixa eu só parar aqui rapidinho. E aí tinha uma quantidade enorme, né, de referências interessantes, não que seja só que me encaminha só para trabalhar com digital, com projeções, mas assim, é um leque como material de estudo, né. Então, de 2013 que ele fez fez a tese de doutorado dele, né, encerrou a tese de doutorado dele. Ele, em 2019, foi lançado o livro que é esse aqui, Cenografia Digital na Cena Contemporânea. Eu vou ler só um pedacinho da sinopse do livro, porque eu acho que faz muito sentido hoje, principalmente no período pós-pandêmico, né, o que aconteceu na pandemia no teatro digital. Eu peguei esse livro e vi o tanto que faz sentido, assim, a gente está pensando isso hoje, como isso é importante, né? Para analisar os trabalhos que têm sido feitos. Então, assim, qual é o lugar das imagens tecnológicas na cena hoje? Que muda com a inclusão das linguagens cinematográficas, videográficas e agora a internet nas das artes cênicas na contemporaneidade? Quais seriam as contribuições desses cruzamentos entre o teatro, a performance e a arte, a ópera e a dança? Quando utilizam as linguagens audiovisuais, cenografia digital na cena contemporânea reflete sobre as contribuições e renovações das tecnologias da imagem na cena atual, dividido em 3 pilares de análise: imagens tecnológicas em relação ao espaço, depois sobre o tempo e finalmente sobre o corpo. Com exemplos da cena contemporânea, mas também recorrendo aos pioneiros nessa atividade, Marcelo Deni mostra como os recursos eletrônicos e digitais alteram as potências cênicas. Traz uma análise de trabalhos que desenvolveu como diretor e diretor de arte cenógrafo nos últimos anos, bem como exemplos de artistas e grupos nacionais e internacionais. Oferece dessa forma um panorama inédito sobre o tema para professores de artes cênicas em geral, assim como para diretores, cenógrafos, profissionais do cinema e do vídeo, artistas das mídias e outras pessoas que investigam a encenação contemporânea em seu universo híbrido. Então, assim, em 2019, esse é um livro que traz um panorama inédito, né? Sendo que ele terminou o doutorado dele em 2013. E logo depois, né, em 2020, a gente entrou fechou tudo, entrou no período de pandemia, e muito obrigatoriamente o teatro foi para esses lugares das redes, dos streamings, das lives, da internet para a virtualidade, no sentido de existência mesmo, né? No sentido de existência e de resistência, porque os trabalhadores do teatro, cenógrafos, atores, iluminadores, sonoplastas, toda a equipe técnica ficou sem trabalho, e o que, por um lado, foi interessante no sentido de repensar e ter lugares, um ambiente de conversa e reflexão sobre o próprio trabalho. Então, teve, assim, muitos encontros online, inclusive de técnicos
de lugares diferentes, de estados diferentes, né? A própria Grafias da Cena promoveu alguns desses encontros. Aí teve online no YouTube o Papo de Coxia, que também reuniu vários técnicos falando sobre o seu trabalho, que geralmente é um lugar que não tem muita literatura sobre, né, as pessoas que trabalham o tempo todo, e não tem tanta pesquisa sobre isso, né? Tem o Cenogravando, enfim, tem algumas coisas surgiram no sentido, até na TV também tem os protagonistas invisíveis, né, que fala que cada episódio, no canal Arte, cada episódio tem um profissional dos bastidores que fala sobre o seu trabalho, sobre a sua história. Então, teve, a partir dessa tecnologia e da internet, na verdade, a gente conseguiu resistir e também refletir sobre esse trabalho, sobre nosso trabalho, né, e compartilhar sobre o trabalho e os trabalhadores da produção cênica, né. Então, eu fiquei pensando sobre aquela pergunta, acho que na primeira mesa, né, segunda-feira, falando se alguém fez a pergunta se o digital desumaniza o teatro. Então, nesse caso, talvez por ser uma obrigatoriedade, todo mundo teve que se colocar, não tinha opção, eu acho que, na verdade, ele foi deu-se uma possibilidade de continuar humano, de existir e de compartilhar, né, e de existir o teatro. Então, vou mostrar agora, vou voltar aqui, para mostrar algumas coisas, alguns exemplos de espetáculos digitais que eu pude ver, e refletir um pouco sobre esse uso desses quadros, dessas replicações de imagens e de telas, né, e de pensar como foi construído e elaborado, experimentado essa construção cênica, né, espacial. Então, aqui eu trouxe o espetáculo As Mariposas, dos Sátiros, né, foi feito em 2021, do Ivan Cabral e do Rodolfo Garcia Velasquez, né. Aqui eu tenho uma imagem, primeira imagem, de um tutorial de como acessar, né, o espetáculo, de como você vai ver, quais são as possibilidades de ver, então, de assistir. E aí tem o primeiro quadro, um monte de telinhas, né, o que altera a percepção tanto do público quanto dos atores, né, que estão acostumados de ver a plateia, sentir o calor da luz e de ver a reação das pessoas ali diretamente para si. E então você vê o público, ou no caso aí também o público pode fechar a tela, né? O público pode tanto participar ou deixar a tela, o seu vídeo fechado, né? Em preto. É diferente a percepção de todos, e isso vai se construindo um novo público também, e novas possibilidades e estranhamentos desses lugares, né? Então, tem telas, tanto na primeira tela, se vocês verem, tem alguns quadradinhos dos atores que tem uma projeção digital em cima, né? Não é cenário real, físico, é uma projeção digital em cima da imagem. E aí, já na tela do lado, tem todo um cenário maior, que tem um espaço mais profundo, né, com o globo lá de espelhos lá na frente, tem fumaça atrás, foi uma construção maior, né, espacial. Espaço mais fechado, né, mais luminoso, e ao mesmo tempo, vários cenários, né, de outros personagens acontecendo ao mesmo tempo e se dialogando, ao mesmo tempo você está vendo espaços diferentes, o que só é possível dessa forma. E a última tela é uma inserção de um vídeo que provavelmente já estava gravado ou não me lembro bem, ou não sei se isso dava para a gente saber, né, se era ao vivo. Mas, enfim, é o ator interagindo com essa gravação. Então, Sátiros também tem feito... teve, inclusive, o The Art of Facing Fear, que foi feito em 2021 também,
de 2021, que ganhou muitos prêmios, que foi feito com atores de vários países, né? E fico pensando como é feita essa construção cenográfica e de figurino, se foi feita à distância, de que modo, como que você faz um figurino sem experimentar no corpo do ator, como que você trabalha a iluminação sem poder ir lá, né, dentro dos limites que aconteceram na pandemia, né, e o que isso se transformou. Eu vou... tem esse espetáculo também que... que essa é a chamada, né, que é o Ítaca 365, apartamento, perdi o número do apartamento, com direção do Cacá de Carvalho, e se vocês... é um trecho de apresentação, né, mas ele foi feito, enfim, ele começa... de fora, né, tem essa filmagem, e tem um espaço dentro de uma casa alugada, enfim, um espaço, uma casa toda fechada só para a construção desse cenário, e os atores todos testados, né, para Covid e tal, eles atuam dentro desse cenário todo construído. E não é um filme, tem uma perspectiva fílmica pela movimentação da câmera, pela entrada dos espaços, né? Pela perspectiva que dá para o espectador, mas você pode... a construção espacial é completamente cênica, e o tempo, nesse sentido, também não tenho dúvida de que é teatro, porque também na tentativa de se fazer teatro durante a pandemia, acredito que é isso o que foi possível. Então, deixa eu voltar lá. Queria trazer também rapidinho aqui o tema da PQ Raro. São muitas coisas para pensar, mas é porque o tema raro da PQ de 2023 foi definido por conta desses momentos pandêmicos, né? Então, eu não vou ler tudo, né? Vocês podem encontrar também a tradução até no site lá da PQ Brasil. Mas eles escolheram esse tema curto, mas bem, que pode proliferar em várias coisas, várias questões, vários trabalhos. Então, fala sobre momentos raros, né? Fala mais do que nunca muitos de nós percebemos a importância vital dos eventos culturais ao vivo, seu significado para a nossa humanidade, para o cultivo de nossas vidas sociais, e também como essas experiências são inestimáveis. Então, coloca o encontro, e o encontro que é do teatro, o encontro ao vivo, o encontro que é familiar, como algo que ficou raro, né? E como é raro no sentido de valoroso também, né? Então, só mais um trechinho aqui, fala sobre a questão do humano, né? Como os edifícios do teatro ficaram vazios, os eventos públicos são restritos por medidas de segurança, muitos criadores têm buscado novas possibilidades de praticar e experimentar a criatividade, arte e o contato entre os humanos. É no nível do humano que os encontros imediatos entre pessoas tornaram-se raros e até únicos. E neste humano pessoal, simples, vulnerável e íntimo, e é nesse humano pessoal, simples, vulnerável e íntimo que a arte nasce. Então, só para pensar que, voltando à pergunta também que ficou sobre se o digital desumaniza o teatro, eu fico pensando em relação a... Eu fiquei pensando em relação a que talvez não seja o digital que desumaniza o teatro, mas talvez uma sociedade
que esteja desumanizada e que trate a tecnologia, trabalhe com a tecnologia de forma desumanizada, que é algo que a gente vê bastante, tanto na proliferação de fake news ou numa superficialidade, da forma como as pessoas tratam a própria imagem, ou reproduzem a própria imagem, ou não guardam, não ligam para a memória das suas próprias imagens, ou da história. São diversas questões que a gente pode pensar num sentido, assim, desumanizado ou superficial ou pouco profundo, né? E estou pensando nisso, perdão, eu estou pensando, trazendo isso para a gente pensar nessa tradição e transgressão, e eu trouxe aí, eu gostaria de ter trazido assim a imagem, sabe aquela imagem de linha do tempo que a gente vê nos livros de história, né, ou da ciência. Se eu pudesse colocar aí a linha do tempo da história do teatro, junto com a linha do tempo da história das artes visuais, junto com a linha do tempo da história do cinema, e junto com a linha do tempo da história do desenvolvimento tecnológico, na verdade, o tempo é um só, né? Essas áreas sempre se alimentaram, se retroalimentaram. Então, sempre houve hibridização, mas o que permanece é o tempo histórico, social e político, né? O que acontece em cada ano, o que acontece em cada revolução industrial ou desenvolvimento tecnológico, a criação da máquina fotográfica, o que acontece, o que atravessa todas essas produções de arte, né, e de cultura, manifestações manifestações artísticas, né, e culturais, e que acredito que toda produção cultural, toda produção artística fala e é testemunho do seu tempo. Então, eu acho que a gente talvez precisa pensar que tempo é esse que a gente vive, né? E o que ele traz, o que isso vai gerar no futuro, né? Porque, assim, acredito que a gente esteja num período de resgate, né? Que é onde essa fala se conecta, talvez, com a fala dos meus colegas, né? De resgate de algumas de tradições, porque a produção a criação do futuro é a partir da memória do passado e das construções dos nossos passados, das nossas tradições, da ancestralidade, né? A ancestralidade, ela é necessária para a construção do futuro. E eu acho que é isso. Eu queria só trazer, assim, um pensador muito importante para pensar nessas questões, tanto de progresso, de futuro, para pensar no nosso tempo e talvez num retorno ou numa ressignificação do tempo passado, que é o Walter Benjamin, né? Ele fala que a luta em direção ao futuro é uma luta dos vivos e dos mortos, né? Então a gente traz os mortos com a gente para construir esse futuro. E também a ancestralidade, que eu coloco junto, pensando na tradição, né? Aí na frase, a ancestralidade não tem a ver só com o passado, mas também com aquilo que você projeta para o futuro. É a partir dela que você constrói o futuro, né? Isso é o Silvio de Almeida, pensador também, professor bem importante, falando sobre esse nosso tempo. E é a partir desse tempo que a gente usa a tecnologia a favor ou não de uma construção humana e artística rica e produtiva, né? Eu acho que é isso. Quero agradecer também sua presença, Rosana, foi muito ótimo, e que fomento tudo isso hoje, né? E nesses 3 dias. Gostaria de falar com todos juntos agora, para ver se alguém mais gostaria de complementar
com alguma coisa, porque posteriormente eu queria deixar 2 reflexões hoje a respeito desse conjunto de trocas que tivemos nesses 3 dias também. Alguém quer colocar alguma coisa ou considerações? Acho que depois que eu colocar a reflexão, podemos entrar em considerações também. Mas agora eu gostaria de saber se vocês querem colocar mais alguma coisa. Olha, eu posso colocar, como eu fui o primeiro a falar, uma consideração para a gente estar com o tempo já um pouco estourado aqui. Mas a consideração, o que me vem à cabeça depois das falas dos colegas, e principalmente agora do final, que ficou mais marcado em mim, Rosana, é a questão da sincronicidade, né, Telumi, que a gente comentou já hoje e ontem. A sincronicidade entre esses tempos e essas expressões e esses modos de fazer, né? Que vem lá de um analógico, de uma coisa artesanal, pensando nas máscaras, de uma coisa artesanal pensando na cenografia, manual, de um analógico, de um tecnológico digital, como isso tudo conversa e de como isso pode ser contundente, né? As várias maneiras de você produzir uma imagem, uma cena de teatro, né? Então, eu acho que essa sincronicidade ela deve estar presente quando você estuda teatro, né, como um todo, assim, né, em todas as suas partes, né? De que esse passado ele sempre tem que ser atualizado, mas ele não pode ser esquecido nunca, né? Ele serve como mola propulsora muitas das vezes, né? E só voltando ao seu limíroco do que eu comecei a falar, que foi aquilo que me marcou bastante, aquele senhorzinho lá, aquele inventor de máquinas, né? De como o Brasil é um país barroco por excelência, né? Como a gente tem exemplos desse barroquismo que é brasileiro, essas várias e esse excesso de criatividade e de expressão. Então, eu acho que a gente pode manter isso como um mote de incentivo mesmo aos estudantes que estão aqui presentes, essa expressividade nossa, própria nossa, né? E de como a gente pode misturar isso tudo num caldeirão, né? A gente é bem rico, a gente sabe fazer isso, misturar num caldeirão essas tecnologias todas, né? Desde a mais artesanal até a mais de ponta, e continuar e construindo um futuro, né? Sem esquecer nunca, como Rosana colocou, né? Do lugar e do tempo em que vivemos, né? Da urgência do tempo em que vivemos também. Então, eu só quero agradecer aos colegas e a todos a participação aqui. Obrigada, Marés. Rosana, Elô, querem falar alguma coisa agora? Eu quero falar assim, um pouquinho, uma coisinha. Eu gostei demais das apresentações dos meus colegas, tanto da Rosana como do Marés, e fiquei impressionada como assim a gente não foi construindo as apresentações e contando, né, um para o outro. E eu adorei, porque são coisas que acho que eu sempre gostei, tanto de toda essa... dessas... Como é que você fala, Marés? Essas tractanas, né? As traquitanas e o mecanismo todo, né? As máquinas. Eu sempre fui apaixonada por isso, mas eu nunca tinha visto um vídeo como aquele que você mostrou. Eu fiquei impressionada, eu adorei. E outra, da Rosana, ela pegou justamente um cenário do Svoboda que eu sou apaixonada. Lindo aqui, que é esse do espelho, para falar dele, Rosana, é incrível. Eu adorei também. Nossa, 2 escolhas super bacanas. É isso, gente. Eu só queria agradecer estar aqui junto com vocês. Telumi, muito obrigada, viu? Só. Eu vou só agradecer também a mesa. Eu acho que, assim, se a gente tivesse mais tempo, né, para começar a costurar coisas que são muito interessantes juntas, né, para a gente pensar, mas a gente
continua mais para frente no próximo seminário. Eu acho que já foi bastante interessante, né? Esses 3 dias bem frutífero, assim. Acho que tem. Eu espero que auxilie a gente assim a pensar na nossa produção e nesse sentido também de resgate, de significação, né? Da nossa produção. E é isso. Muito obrigada. Obrigada, gente. Então, eu vou aproveitar, na verdade, eu vou colocar uma reflexão-provocação, que acabei compilando com tudo que ocorreu nesses 3 dias, e praticamente parece que hoje também veio uma síntese, né? Uma delas é, hoje, qual a diferença da função de um telão de fundo perspectivado com uma projeção perspectivada em relação ao intermezzo, às ressignificações da atualidade? E tem também a experimentação digital, que fomos enquadrados e perspectivados com o olhar para dentro da tela. Isso é uma delas, né? Eu acho que realmente eu fui para a tradição, transgredi, atravessei, né? E montei isso. A outra reflexão também provocativa é: será que a importância da afinação da tecnologia a serviços da cena dramatúrgica está contida no processo e que é atravessada pela tradição, a transgressão, purulando o aprimoramento para a expressão? Né? Essa é uma outra questão, porque eu acho que a gente falou de tecnologia, mas sempre é a serviço dessa grande expressão do teatro, né? Então, eu acho que, através desse lugar, a gente está mostrando, né, essas perspectivas, né, e essa coisa da humanidade, sincronicidade. Acho que chegou o momento, cada vez mais a gente está convergindo para esse lugar, né? E talvez estejamos criando uma outra forma de teatro em processo, né? Como sempre. Bem, então, gente, eu quero agradecer à SP Escola de Teatro, a toda a equipe curatorial, né? E a presença dos parceiros cenógrafos, figurinistas aqui, e que foi muito legal estar juntos com vocês. Acho que é isso, né, minha gente? E será bom a gente dar uma olhada de novo. Aí eu quero agradecer, Henrique, por isso. Henrique, acho que agora chegamos ao fim.